11 de julho, hoje a igreja celebra a memória do grande São Bento. E agora então vamos ao evangelho de hoje. Mateus capítulo 10, versículos de 16 a 23, diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade, eu vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos, né? Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Olha, Jesus hoje parece que estava querendo assustar ao invés de animar, né, os seus discípulos. Acontece que o combinado não sai caro. Queridos, estamos aqui no capítulo 10 de São Mateus, que é o envio missionário, são as recomendações de Jesus para os seus discípulos. E agora chegou um momento na vida dos discípulos. No primeiro, eles viraram fã-clube de Jesus. Depois eles começam a imitar Jesus. Depois eles não conseguem ficar sem Jesus. Depois eles vão percebendo nisso tudo o quanto é bom ter Jesus perto, dentro do coração. Mas para que tudo isso? O que Jesus quer com tudo isso? Jesus quer testemunhas, anunciadores. Jesus quer fazer crescer o seu reino e foi assim que ele escolheu fazer. Não enviando anjos, mas enviando a nós. De graça recebestes, de graça deveis dar. Nós já ouvimos isso ontem no Evangelho e hoje o Evangelho vai completar então esse sentido, e aí Jesus vai nos dizendo que nós vamos ter a mesma sorte dele. Jesus foi muito amado. Quem vive uma vida santa, quem é canal de Deus na terra, também vai ser muito amado por muitos. Mas Jesus também foi muito odiado, caluniado, portanto, quem o representa também vai experimentar ódio e calúnia, né? Foi assim, por exemplo, na vida de São Bento. Hoje é dia de São Bento, um grande santo, amado por muitos, seguido por muitos. São Bento criou um movimento espiritual, monacal, né, dos mosteiros ao seu redor, maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, São Bento também foi perseguido por muita gente, até inclusive pelos próprios monges, alguns que queriam viver uma vida muito laxa e devassa, tentaram matá-lo mais de uma vez, né? Então, veja, aquele que anda com Jesus vai ter a sorte de Jesus, né? E aí nós ouvimos o Evangelho. Nós somos ovelhas, porque quando você encontra Jesus, você quer amar todo mundo, você quer fazer o bem para todo mundo, né? Você vira uma ovelhinha. Mas esse mundo está cheio de ovelhas, esse mundo está cheio de lobos. Portanto, a gente tem que ser prudente, a gente tem que ser sábio, cuidado com os homens, cuidado com o que você fala, não fica dando pano para manga, não entra em luta que não é tua. Existe um ódio contra a igreja, contra o evangelho. E Jesus diz, vós sereis levados diante de governadores e reis, aqueles que têm poder de prender e matar por minha causa. Veja, por causa de Jesus, nós não vamos ser só amados e prósperos, não. Nós vamos muitas vezes estar nas mãos daqueles que têm o poder de nos fazer o mal. Jesus disse, diante de governadores e reis por minha causa, vou grifar aqui com o meu verde palmeiras, mas para quê? Para dar testemunho diante deles e das nações. Veja, para os discípulos naquela época, só era possível testemunhar a fé diante de reis e poderosos se fossem perseguidos. Porque sem perseguição, os governadores, os poderosos, eles nunca iam ouvir falar de Jesus. Eles não vão lá na igreja ouvir, eles não vão lá no deserto onde o apóstolo está pregando, eles não estão nem aí com esses assuntos. Mas eles também precisam do anúncio da fé. Todo ser humano precisa e merece ouvir sobre Deus. E às vezes são doenças, contrariedades e perseguições que vão nos colocar diante de pessoas para testemunhar a elas o nosso amor a Deus. Não fosse isso, essa pessoa nunca ia encontrar alguém que amasse a Deus. Só que aqui, meus irmãos, existe toda uma reinterpretação de quem eu sou, do que eu quero. Percebe? Como a gente interpreta
os momentos difíceis da nossa vida. Às vezes você olha e fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Nesse trabalho, nesse emprego, uma doença, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui no corredor desse hospital, nessa UTI, nessa enfermaria, por que eu estou passando por isso? Olha, o verdadeiro cristão, ele entende, eu preciso testemunhar a fé aqui também. Percebe? A grande ambição, o grande objetivo, né? Olha o que Jesus está dizendo. A maior violência, o maior poder humano, maligno, vai te dar a ocasião de me testemunhar diante dessas pessoas, né? E aí então, Jesus fala do Espírito Santo. É o próprio Espírito. O Espírito do vosso Pai falará através de vós. Mas não é que o Espírito Santo vai colocar na nossa boca uma palavra genial que nos faça escapar do perigo, não é isso. Naquele momento, onde talvez eu vou sentir muito medo ou vergonha, o Espírito Santo não deixará faltar na minha boca a palavra do testemunho. Não a palavra que me faz escapar da mão desses homens, mas a palavra do testemunho, a profissão da fé, custe o que custar. Depois Jesus vai falar de um ódio, de uma divisão dentro da família, pai contra filho, filho contra pai, né? Por causa do meu nome. E Jesus profetizou e disse, vós sereis odiados por causa do meu nome. Por quê? Porque não é todo mundo que ama o nome de Jesus, não é todo mundo que quer viver debaixo desse nome, em função desse nome. São muitas as pessoas que não querem que esse nome influencie ou mude suas vidas por causa do meu nome. Portanto, experimentar-se, sentir-se, reconhecer-se como alguém que é odiado, mal falado, malquisto por parentes, por amigos, por pessoas, faz parte do caminho da fé, né? Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas, acorda menina, mas, vou grifar com uma vez de uma vez, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Você sabe que muita gente parou de perseverar porque não aguentou ficar sem o pecado, não aguentou ficar sem os prazeres, não aguentou ficar sem o vício, não aguentou ficar sem os maus hábitos. Mas você conhece, eu conheço, hein? Gente que não perseverou e não persevera com Jesus, não aguentou, e não foi por causa dos pecados, dos vícios, das sensações, mas eles não perseveraram quando chegou a perseguição, quando chegou cara feia, quando chegou a tiração de sarro, quando chegou o preço da coerência do evangelho. Meus queridos, o maligno, ele vai usando de armas contra nós. Então, um cristão, para alguém que acabou de encontrar Jesus, se reencontrou com a igreja católica, o que o maligno usaria para derrubar essa pessoa? Primeira coisa, os pecados muito brutos, os pecadão assim, sabe? Aquelas coisas cabeludas, feias, né? Bom, se isso aí não derruba, nós vamos usando outras coisinhas. Mas a instância final é o nosso ego, né? É o nosso eu interior, é a nossa autoimagem, é o nosso sentimento de justiça. Eu não mereço passar por isso, eu não devia estar ouvindo essas coisas, tão bom que eu sou. Quantas pessoas, por causa disso, não perseveraram? Então, talvez você já superou os pecados, mas agora, talvez a gente tenha que superar o ódio, a indiferença, a calúnia, a difamação. Quem perseverar até o fim será salvo. E Jesus diz, segue em frente. Não deu certo uma cidade? Não fica em crise, não, vai para outra. Você manda a homilia do padre para várias pessoas, ninguém nunca nem coloca uma mãozinha, não deixe de mandar, manda em outro grupo também. Veja, olha o que Jesus diz, em verdade vos digo, vocês não acabarão de percorrer todas as cidades que tem até antes que eu venha. O mundo é grande, tem muita gente para ouvir a pregação do evangelho. Não está dando certo aqui, prega lá. Não pare de pregar, não pare de testemunhar. Às vezes parece que quando a gente encontra alguém que não gosta de nós, quando a gente encontra alguém que nos fere, parece que a gente gruda na pessoa. Vai viver sua vida, segue em frente. Imagina eu como padre, se eu for travar em quem não me quer bem, em quem não me aceita, em quem não concorda com o meu jeito de pregar, eu já tinha parado há muito tempo. Tem muito ouvido que foi feito para a minha palavra. Segue em frente, Padre Mário. É assim a sua vida também, querido. Percebe? A fila tem que andar, a roda tem que girar. Mas é um negócio misterioso isso, né? A gente tem umas questõezinhas de auto-vaidade lá dentro de nós, assim, que são inflamadas nessa hora. Alguém te critica, alguém te espezinha e aquela pessoa vira uma cola. Aquela experiência vira uma cola, uma bola de chumbo no teu pé. E ali você trava, ali você não avança, meu amigo. Vai para outra cidade, vai para outro caminho. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Mas aqui que está o nosso desejo de testemunhar Jesus, precisa ser maior do que o nosso desejo de ser aceito por aquele ali. E às vezes essa balança está descompensada.
Qual é o meu maior desejo? Testemunhar Jesus ou ser aceito por todos e, de modo especial, ser aceito por aquele ali que não me aceita? Eu preciso mudar a ideia dele. Eu sou uma pessoa boa. Não sei por que ele acha que eu sou uma pessoa... Segue em frente com a sua vida. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.